mesa, né, com festas de família. Então, muitas vezes as pessoas nem vão a encontros de família. O emagrecimento efetivo, né, e o comportamento alimentar consciente também. Então, aqui eu trouxe um comparativo, né, de fome versus vontade. Então, a fome, gente, orgânica, biológica, é aquela que tem a barriga roncando, né, dá tontura, dor de cabeça, mal-estar. Você sabe que já tem 2 ou 3 horas que você não se alimentou, então realmente você tem essa fome. É uma sensação persistente, ela pode se intensificar se você não comer, tá? E ela não é seletiva. Qualquer coisa que você tiver em casa, né, ou tiver ao seu alcance no trabalho, você vai consumir. Então, a gente tem que aprender a respeitar esses sinais do nosso corpo, a identificar esses sinais do nosso corpo. Quando nós estamos conectados com o nosso corpo, a gente consegue perceber esses sinais, tá, pessoal? A gente tem que sair desse piloto automático. E hoje eu vou trabalhar um pouquinho nesse sentido com vocês, né? Nós somos aqui profissionais da saúde, temos professores, né, formadores de opinião. Com certeza você conhece alguém na sua família ou perto de você, um amigo de trabalho, que precisa dessa informação, né? Muitas pessoas estão comendo no piloto automático. E por que que isso acontece? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui, porque hoje a gente precisa ter um pouco de empatia, né? Principalmente agora nessa pandemia. Não é sua área específica, mas se você está ali num salão de beleza, né? Você está ali no local de trabalho, né? Você pode, sim, identificar algum problema que a pessoa está vivendo e tentar ajudá-la, por que não, né? A vontade, quando a gente fala de vontade, é a reação emocional, né? Então, é a fome que eu chamo a fome do coração. Já ouviram? Alguém já passou por ela na adolescência? Né? Briguei com o namorado, terminei com o namorado, né? Aí emagrece, né? Assim, emagrece uns 10 quilos. Ou então, se briga, tem gente que é o contrário, né? Quer comer 1 quilo de chocolate, né? Assim, então, não apresenta sinais específicos de fome, né? Não é uma fome biológica, é uma reação emocional, tá? É uma sensação passageira, né? Ela passa quando você se distrai. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Esqueci de pegar um pacote. Mas se eu tivesse um pacote aqui de biscoito, né? Fizesse aquele barulhinho ali, creque, creque, creque. Ou se alguém aqui na aula online começar a beber um refrigerante, ou comer alguma coisa, já percebi que algumas pessoas acabam comendo alguma coisa, né? Nós somos muito despertados pelo visual, né? Então, assim, a vontade, ela pode vir por isso também. Às vezes está assistindo televisão, passa aquela comida maravilhosa, você é despertado por aquilo ali também, te dá vontade, né? Uma sensação passageira, tá? E, gente, aqui mora a chave do sucesso para o seu comportamento alimentar saudável. Você tem que entender, identificar que aquilo ali vai passar, é uma situação passageira. Ou você se entrega naquele momento para aquele desejo seu, você faça a sua vontade, exemplo. Vim no aniversário de família, né? Eu tô aqui com um brigadeiro, que é a minha comida predileta. Eu vou comer um brigadeiro, mesmo eu estando em reeducação alimentar, de dieta, eu vou comer um brigadeiro, né? Estou com vontade. Quando que eu vou ter uma oportunidade dessa de novo? Então, você fazer de forma consciente é uma coisa, mas quando você se deixa dominar pelo alimento, isso que é complicado, isso que é desequilíbrio, tá? Então, a gente trabalha nesse sentido também. A fome, a vontade, desculpa, geralmente ela, né, você pensa num alimento especial, então, pizza, hambúrguer, cachorro-quente, enfim. Geralmente, essas vontades, ninguém tem uma vontade enorme, assim, de encher a boca de água, comer uma maçã, não é verdade, gente? A gente só tem vontade de comer o quê? Alimento muito apetitoso, né, muito salgado, muito doce, aquela fritura que derrete na boca. Então, nós somos muito estimulados, né? E existem temperos mágicos que é o glutamato monossódico, que é o realçador de sabor, que está no caldo quinó, no fundo, no grill, e tudo isso é colocado nesses alimentos embutidos, processados, industrializados, exatamente para deixar você viciado daquele produto, né? Então, nós somos atraídos pela imagem, nós temos um estímulo químico, né, que é um alimento que está ali, um tempero que está ali dentro, e o visual, né? Ali o tempo todo, o cheiro também da comida. Então, a gente é estimulado por muitos sentidos, muito mesmo.
E se a gente não aprende a ligar o consciente, a trabalhar de forma consciente, fica difícil manter escolhas saudáveis ao longo do dia, tá? E ao longo da quarentena, agora especificamente, né? Eu costumo falar nos meus grupos de emagrecimento que nós temos que comer 70% da nossa fome, porque o restante é água. Façam um exercício, tentem lembrar, desde a hora que você acordou hoje, até o momento atual, quantos copos de água você bebeu, né? Depois vocês podem colocar no chat ali, que eu vou olhar. Geralmente, as pessoas estão tão no piloto automático, elas nem lembram de beber água, né? Às vezes tem preguiça de levantar, tá fazendo alguma coisa, tá intertida, ou às vezes não tem sede, então a gente tem que beber água antes da sede aparecer, né? Então tem que beber de 2 a 3 litros de água, né? Faça um cálculo. Para o verão, a gente calcula 40 ml por quilo de peso por dia, 40 ml de água, tá? Agora que está no inverno, está mais frio, 30 ml. Então é essa quantidade toda que você tem que beber de água, de líquido, tá? E, gente, o estímulo de fome e sede é muito parecido, muito mesmo. Tem muita gente que confunde. Às vezes você não precisa comer outro pão, você não precisa comer, repetir uma refeição, é a hidratação que está faltando, né? Esses dias eu li um artigo recente, reforçando um outro artigo que já tinha, que se você beber 500 ml de água 30 minutos antes das refeições principais, você emagrece 3% do seu peso por mês. Só de ter mudado esse hábito, de você ter bebido mais água antes das refeições. Olha que fantástico, né? Então, aqui, gente, é importante, aqui até destaquei, é identificar o tipo de fome e escolher o que comer, né? É uma forma de autoconhecimento e ajuda no equilíbrio nutricional. Então, aqui mostrando, né, o esquema do descontrole alimentar. Então, essa figura aqui, né, tá no livro, é um material que trabalha o cognitivo comportamental, onde os psicólogos me ajudam muito nesse sentido. Se a pessoa tem muito desequilíbrio, compulsão alimentar, ansiosa, nervosa, né, estressada, ela não está dormindo bem, a gente tem atendido muito esses pacientes agora, né, esse perfil de reclamação. Tem que ser tratado junto com o psicólogo, não tem como, né, a gente tem que investigar também toda essa parte emocional da pessoa para tentar equilibrar junto, né, o lado emocional com o lado nutricional, tá bom? Então, aqui a figura mostra o seguinte, né? Você tem um sentimento negativo. Exemplo, briguei com o chefe hoje, meu dia foi horrível, foi péssimo. E aí você já liga aquele sentimento que você precisa se confortar, né? Se aliviar com alguma coisa. Geralmente é o quê? É uma comida muito apetitosa. E aí você se enche daquela comida, né? Até não aguentar mais. Muitas vezes já se tem comida no prato, você já está saciado, você ainda vai comer porque você está tendo aquele estímulo visual ali, né? E aí você se culpa, tem um mal-estar, aí volta de novo aquele sentimento negativo. E aí você fica tenso e come de novo, já que eu comi mesmo, né? Vou comer mais um pouco, por que não? Gente, não está errado pensar assim, né? Nós temos inúmeros problemas no nosso dia, né? Por que não comer uma comida apetitosa? Não tem nada de errado nisso. Mas nós não temos que dar crédito sempre aos nossos pensamentos ruins, né? Se todo dia você tem vontade de comer pizza, se todo dia você liga lá para o iFood para pedir um lanche, gente, é um desequilíbrio. A gente tem que tratar isso. Não é normal. E se você prolongar isso ao longo da sua vida, a conta uma hora chega, né? Eu costumo dizer o seguinte, que se você não tem tempo para prevenir a saúde, uma hora você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. E ela bate a sua porta, gente, não tem jeito, tá? As principais causas de morte hoje no Brasil são as doenças cardiovasculares. E elas vêm através de uma obesidade, uma hipertensão, já começa pelo excesso de peso, diabetes, né? 60% hoje dos americanos diabéticos, eles estão diabéticos por excesso de refrigerante, excesso de fast food. Então, já tem essa pesquisa também. Então, a gente sabe a causa, então a gente tem que tratar essa causa. Né? Se você for olhar o panorama, o IBGE, a última pesquisa deles, de orçamentos familiares, chegou a 60% sobrepeso no Brasil, né? Pessoas acima de 30 anos. E as crianças não estão diferentes. Então, nós temos o compromisso com as nossas famílias também, né, de criar filhos, sobrinhos, crianças, né, do seu convívio familiar ali, com comida de verdade,
né, pessoas seguras na parte alimentar, porque você sabe que você está nutrindo ali, você está formando um ser, né, que vai ser também futuramente um formador de opinião. Então, a gente tem que inverter essa questão da estatística da obesidade no Brasil, tá? Então, gente, esse sentimento de alívio, esse comportamento, né, que a gente tem de comer algo bem calórico, é um descontrole, gente, não tem jeito, né? A gente tem que identificar, a gente tem que entender por que a gente está passando por aquilo ali e buscar ajuda profissional, nutricionista, psicólogo, muitas vezes tem que ter psiquiatra também, às vezes tem que ter um endocrinologista, né? Porque às vezes a pessoa, ela está também com desequilíbrio hormonal, que está fazendo ela comer demais, né? Às vezes a pessoa já tem uma resistência insulínica, então os hormônios dela já não estão funcionando corretamente, ou ela tem excesso de hormônio da fome, ou ela faz pouca captação do hormônio da saciedade. Então, tudo isso a gente consegue identificar através de exame bioquímico, tá bom? Tudo tem jeito. Então, aqui, gente, explicando um pouco dessa área consciente do cérebro, né? Que acontece no neocórtex, né, onde nós somos estimulados pela iluminação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos estudando, né, estamos aprendendo. A sensação de estar sendo observada funciona muito para despertar o consciente. Então, esses grupos, gente, online, funcionam muito bem. Agora que nós estamos separados, né, não podemos reunir, não podemos. A gente está evitando fazer uma consulta, né? A gente tem atendido os pacientes, né? Pelos aplicativos, a gente tem atendido pelo aplicativo de grupo também, que tem funcionado bastante, porque nós somos muito competitivos. Né? Então, se você vê que o coleguinha ele está emagrecendo, está conseguindo fazer exercício, está mudando a forma dele pensar, de se comportar diante do alimento, você fala, peraí, eu quero fazer, se ele conseguiu, eu também consigo. Né? Então, estudos mostram que as pessoas emagrecem 8 vezes mais em grupo do que no consultório. Porque você vai naquele dia no consultório, aquela vontade de emagrecer. Na primeira semana é maravilhosa, né? Você está ali, aí a segunda, daqui a pouquinho, a terceira você já está enjoada. Então, se você estiver dentro de um grupo, isso é fantástico, tá? Bem esclarecedor, você consegue levar a longo prazo, tá? Então, essa sensação de insegurança também leva a gente a um constante aprendizado, né? O Gustavo até falou sobre o dia do estudante, né? Então, todos nós aqui somos estudantes eternos, né? Se eu for falar para vocês quantas vezes eu estudo para poder, né, trazer o melhor para o paciente, né? Hoje na nutrição a gente sabe que tudo muda, né? Tudo muda, né, em qualquer área, né? Que vocês podem ver aí. Tem vários artigos, né? Uma hora ovo é bom, faz mal para a saúde, daqui a pouquinho é o leite que faz bem, leite que faz mal. Então, assim, é um leque de informações, né? Que vem surgindo, e a gente tem que ir estudando e conhecendo e sempre despertando o nosso consciente para aprender de forma correta. Aqui eu faço uma sugestão de livros para vocês, né? Pessoas que têm compulsão alimentar, que estão em estado de ansiedade, não sabem por onde começar. A leitura de livro ajuda bastante. Inclusive, já é um material que vai trazer uma distração, que não seja a comida. Eu trabalho muito isso com o paciente também. Muitas vezes o paciente, você fala assim, cria para mim uma lista de 10 distrações, 10 hobbies seu. Né? O primeiro, às vezes, que vem é a comida, gente. Então tá errado, né? Por que a gente foca tanto na comida para distrair, para ter prazer? Tudo tem comida, né? Então a gente tem que assim diminuir esse universo gigante, né? Que as pessoas muitas vezes dão lugar, que é a comida, tá? Então assim a leitura é muito importante, o filme também, né? Tem gente que aprende muito pelo visual. Não sei se vocês já viram esse filme, é bem interessante, tá? E a dieta mindfulness, né, que é um termo em inglês que fala sobre a atenção plena. Ontem a professora, né, falou lindamente sobre isso, uma palestra maravilhosa, e hoje eu vou complementar um pouco para vocês o que é mindfulness, tá? E ajuda muito no comportamento alimentar saudável, né? Você despertar esse consciente, você aprender a fazer suas escolhas alimentares de forma consciente. Quem não quer ter poder para isso, né? Passar na frente de uma padaria, sentir aquele cheiro de pão quentinho e falar: opa, hoje não é o dia de eu comer pão. Eu já sei que eu tô adulta, né? Eu sei que se eu ficar comendo pão todo dia, eu não cresço mais, né? Só cresço para os lados, infelizmente. E se eu comer pão todo dia, eu já sei que eu vou engordar. Então, eu tenho que me controlar, tenho que ligar o meu consciente para fazer uma boa escolha alimentar, tá?
Aqui, gente, mostrando a diferença para vocês de um alimento in natura. Então, o pêssego, né, é a forma que ele vem da natureza para você, uma fruta. Quando eu coloco esse pêssego em calda, ele já está processado, já tem açúcar, sódio, conservantes, acidulantes, né? Já não é um alimento tão saudável. E o ultraprocessado piorou, né? Um suco de caixinha de pêssego, onde eu tenho 10% só da polpa de fruta, o restante é água, açúcar, corante, conservante, né? Muitas vezes tem excesso de corante, se for um suco de morango, por exemplo, as crianças muitas vezes dão dermatite, tá? Os corantes, gente, também eles costumam dar muita infecção urinária de repetição, tá? Então, sempre tem que estar observando os sinais do seu corpo, tá? Muitas doenças, muitos acometimentos, né? Alterações gastrointestinais vêm através de uma alimentação que não está tão saudável. O milho verde in natura, então, ele é rico em fibras, é um carboidrato saudável, né, o milho onde ele está na espiga ainda, onde você cozinha, né, coloca um pouquinho de sal, não tem problema nenhum, ele é considerado um alimento in natura. Agora, quando eu coloco esse milho verde em conserva, ele já entra o sódio, entra o açúcar, né, então já fica complicado. O sódio, gente, ele interfere tanto na pressão, quanto no inchaço também, né, na retenção de líquidos. Então, muitas vezes você faz uma comida enfim, né, muito industrializado, e você sente, né, um inchaço no rosto, a sua aliança, né, seus anéis ficam apertados, então vem dessa alimentação rica em sódio, tá? O famoso chips, né, quem já comeu um pacote de chips? Rico em corante, conservante, gente, pelo amor de Deus, pega fogo os chips, né? Enfim, não é um alimento de verdade, né, de jeito nenhum. A carne, né, quando você corta lá no açougue, pede para o açougueiro separar uma carne para você, cortar, tirar a gordura. Então, assim, é uma carne que não está na salmoura, né, diferente da carne temperada, que muitas vezes vem com excesso de sódio, excesso de gordura. Tem realçador de sabor, que é esse glutamato monossódico que eu falei para vocês, que vicia o paladar. Eu atendo muitas pessoas, assim, que falam, por exemplo, ah, doutora, isso não vai dar certo comigo, não. Não vou colocar caldo quinó sabor feijão, no meu feijão, nossa, vai ficar sem gosto. Então, assim, a pessoa, ela vicia o paladar dela, né, com aquele produto. Se você for olhar no supermercado hoje, tem uma seção só de realçadores de sabor, para você ver o quanto que o consumo no Brasil é grande ainda, né? Então, nós temos que conhecer os rótulos de alimentos, né? Nós temos que saber realmente o que é processado, o que é ultraprocessado. Inclusive, tem um projeto de lei onde está sendo votado, né, a nova rotulagem brasileira. Vai vir igual a rotulagem dos americanos, onde tem tipo umas colmeias, né, na frente do rótulo, escrito assim, bem mais fácil para o idoso, enfim, né, para gestante, pouco sódio, sem açúcar, sem lactose, né, ali você já bate o olho, você já sabe, 20% de gordura saturada, que é a principal gordura, né, que aumenta o colesterol e interfere nas doenças cardiovasculares. Então, assim, mais clareza no rótulo, né? Hoje os nossos rótulos, infelizmente, eles têm uma letra muito pequenininha e devido à correria, né, nesse piloto automático, ninguém lê rótulo, infelizmente, né? Eu recebo milhares de rótulos durante o dia. Nutri, posso comer isso, posso comer isso, posso comer aquilo. Então, as pessoas são bombardeadas de informações, né, e de produtos novos. O vendedor de produto alimentício, ele vai querer mostrar o benefício daquele produto, muitas vezes tem 1% de vitamina C, ele vai destacar aquilo ali na capa, mas se você for olhar lá nos números, né, você vê que é insignificante a quantidade. Então, a gente tem que ficar muito alerta em relação a isso, tá? E o hambúrguer congelado, né, gente, é um alimento ultra processado, assim como a salsicha também, e hoje estão nos nossos lanches, né, os famosos iFood aí, só escuta as buzininhas, né, apertando assim na frente da casa das pessoas. Olha o iFood chegando. Então, o consumo realmente aumentou muito, especificamente agora na quarentena, né? E o fato de estar engordando, as roupas não estando dando, né? Você dormindo mal, o seu intestino ficando ruim. Então, isso também já interfere no seu estresse e na ansiedade. Então, piora, né? Uma alimentação muito ruim, a alimentação ultraprocessada. Agora vem a cereja do bolo, né? Nutri, você já falou que não pode comer, já falou mais ou menos o que pode comer, e agora eu quero saber os alimentos
para a ansiedade. Como que eu vou enfrentar essa ansiedade, esse estresse, né, da quarentena? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar meu cardápio, minhas compras semanais? Então, gente, a alface, ela tem um efeito calmante maravilhoso, tá? Ela ajuda muito nessa noite de sono. O brócolis também, tá? Ele ajuda no sistema nervoso, graças ao zinco, magnésio, todas as folhas verdes escuras, elas proporcionam esse mesmo benefício, tá? O abacate, né, gente? Hoje o abacate no Brasil é extremamente produzido e, infelizmente, jogam fora, né? Porque não sabem como utilizar o abacate na nossa mesa. O abacate, ela tem várias receitas mexicanas, né? A guacamole, por exemplo, mas no Brasil ainda não é difundido o abacate, né, como deveria. Então, a gente pode colocar até pedacinhos dentro do vinagrete, por exemplo, né, bem gostoso, comer o abacate salgado. Você pode cortar ele e comer no lugar do mamão, por exemplo. Você come ovos mexidos, queijo de manhã, e aí você pode comer um pedacinho de abacate, um quarto, tá? Vai fazer muita diferença controlar essa parte desse hormônio que é o cortisol, tá? A cebola, né, ela apresenta essa substância, que é um antioxidante, que é a quercetina, tá, e é um calmante natural. A laranja, tá, ela previne essa fadiga, estresse, ela tem cromo, que é um mineral muito importante para a fadiga e combater o estresse, né, relaxar a musculatura. E, além disso, é rica em vitamina C também, que é uma vitamina antioxidante muito importante agora, né, nas situações virais, para a gente fazer prevenção dessas doenças. O peixe, né, gente? Peixe, que falar do peixe? Peixe é uma comida maravilhosa, né? A proteína de boa qualidade, contém zinco, selênio, ajuda a diminuir esse cansaço e a ansiedade. Não precisa ser frito, né? Que senão vai aumentar a caloria. Para emagrecer, eu preciso fazer déficit calórico também. Então, eu preciso pensar nas duas coisas. A castanha do Pará, né? As castanhas, nozes também, amêndoas, elas melhoram o sintoma da depressão, porque elas têm várias substâncias, né, que vão, de gordura, que vão contribuir para o aumento do ômega 3, que vai produzir essa redução do estresse, tá? As sementes também, a semente de girassol, não é a mesma semente que o passarinho come, tá, gente? Muita gente me pergunta, mas eu vou comprar isso aonde? Na casa de ração? Não, na casa de produto a granel tem semente de girassol comestível, né, pra gente. Então, elas são ricas em triptofano, em colina, que ajuda no combate da ansiedade e da depressão, né? Então, você vê que são alimentos, assim, baratos, né, que cabem no bolso da maioria da população, né, não é uma coisa exagerada, não é um suplemento. Ela ajuda também nessa função cerebral e na memória, tá? E o nosso famoso ovo, gente, tá vendo? O ovo não é vilão. E muita gente que faz dieta joga a gema fora. Não precisa jogar a gema fora. O que você precisa é fazer equilíbrio, tá? Da gordura total do dia. Então, se você tem um colesterol que aumenta por questões familiares, né? Aí a gente tem um pouco mais de cuidado. Né? Às vezes é um colesterol que não abaixa nem com remédio, com as estatinas. Então, a gente vai fazer a contagem das gemas que você pode comer por dia. Mas, por favor, não joguem fora. Ela é rica em colina, tá? Que é essa substância, né, que tem a capacidade de melhorar a memória, a concentração, aumenta o triptofano. O triptofano, gente, ele é precursor da serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar. Outros alimentos também têm triptofano, né? A aveia, o leite. Então, por exemplo, um mingau de aveia antes de dormir é excelente, tá? Para a qualidade do sono. Então, tudo isso vai favorecer nesse período de ansiedade. Investir no conhecimento da mindfulness também, gente, é essencial, tá? É uma tradição budista, mas não tem nada a ver com religião, né? Ela já foi difundida na área da saúde e ela acredita, né, que a forma de meditação, da respiração, as sensações corporais, né, esse relaxamento da sua mente. Então, o que você faz, assim, um pouquinho que você faz no dia, né, de concentração, respiração, aquela sensação de relaxamento, você fecha os olhos, sente esse contato com a natureza. Muitas vezes não está podendo sair de casa, né? Tem muita gente fazendo home office, mas você pode ir na varanda da sua casa, né? Você pode ir no quintal para quem mora em casa e fecha os olhos, né? Tenta se conectar com a natureza, toma um pouquinho de sol, respira fundo, né? A professora ontem fez o exercício de inspiração e expiração.
escuta o barulho do passarinho, né? Se você tiver um verde, né? Agora você trabalhar com plantas, né? É excelente você desenvolver esse hobby, por que não? Né? Ah, eu tenho um pedacinho de jardim aqui, eu vou fazer uma horta, vou cuidar de umas plantas, né? Porque esse contato com a natureza, gente, é muito importante agora para o alívio da ansiedade, tá? Porque muitas vezes a gente foca só na alimentação, mas tem várias coisas que ajudam, que colaboram, tá bom? Então, assim, é um estilo de vida, né, esse estilo mindfulness. No livro que eu sugeri para vocês, fala muito também dessas técnicas. Então, assim, melhora o raciocínio, combate o estresse, trata a ansiedade, diminui o risco de infarto, controla essa pré-hipertensão, promove a longevidade, alivia a dor, né, tem dores que não têm causas conhecidas, assim, né, dor de alma, né? Muitas vezes a gente sente um pouco dessa dor, mas permanecer nessa dor que não é normal. Então, por isso que muitas vezes a gente entra com psicólogo, entra com medicação, tá bom? Então, se eu pudesse falar para vocês assim, resumir tudo que eu falei, né? 5 coisas que você não pode deixar de fazer, né? Eu até coloquei meu Instagram aqui, se você quiser orientar alguém, né? Além disso daqui, isso aqui são só dicas, né? Isso aqui você pode falar para a pessoa que precisa, enfim, educar alguma pessoa que você sabe ali que vai identificar, que vai fazer sentido para ela. E o plano alimentar, né, uma orientação mais específica, a individualização, a gente faz uma consulta. Mas a dica, qualquer profissional de saúde pode fazer, gente, tá? E façam, gente, por favor. Às vezes o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, a pessoa que cuida de uma pessoa acamada, uma família, né, que você tem que abraçar ali, a família de uma pessoa doente. Por que não você dar dicas de saúde para ela na área de alimentação, né? Fundamental, né, para todo profissional de saúde. Então, atividade física 3 vezes na semana. Os especialistas falam que a gente tem que fazer 150 minutos, né, de exercício por semana. Então, mais ou menos dá 3 vezes na semana. Então, gente, faça a modalidade que combina com você, né? Se você gosta de academia, vai para academia, crossfit, agora os treinos em casa, né? Nós temos várias plataformas, várias. Depois, se vocês quiserem me perguntar, eu tenho, né? Posso indicar para vocês várias pessoas que fazem treino pelo Instagram que você pode acompanhar de casa, tá? É só dar o primeiro passo, né? Depois vira hábito. Depois de 21 dias geram hábitos, né? Vocês conhecem o projeto 21 dias? É bem interessante também, né? Tem vários livros que falam desse projeto 21 dias. Beber 2 a 3 litros de água, né? Então, lembrar, a Nutri falou que é interessante a gente comer 70% da nossa fome, o restante é hidratação. Então, confie nessa dica, gente. É, assim, fantástica. Comece a beber mais água para você ver como que a sua fome vai reduzir. Dormir bem, né? Nós estamos num cenário onde muitas vezes fica um tempo muito ocioso e as pessoas estão acabando dormindo durante o dia. Isso é ruim, porque aí tira o sono da noite e é à noite que você vai modular os seus hormônios, né? Então a gente tem que dormir no horário da noite mesmo. Inclusive, assim, eu tenho muita dificuldade assim com pacientes técnicos de enfermagem, plantonistas noturnos, no quesito de emagrecimento. Muitos me procuram querendo fazer bariátrica, eu falo, não faça isso, vamos tentar o convencional antes, porque é possível, né? Tem um pouquinho mais de dificuldade, porque são pessoas que não dormem bem, muitas vezes emendam um plantão no outro, mas tudo é possível, gente, tá? Dá para fazer, individualizar tudo certinho, a gente trabalha com vários alimentos, com suplementos, com fórmulas fitoterápicas que ajudam essa pessoa, tá bom? Comer quando tem fome, né? Então, aquela fome biológica, será que tem muito tempo que eu comi? Deve ser fome mesmo, isso aqui que eu estou sentindo. Então, você perceber os sinais do seu corpo. Fazer 3, 4 refeições por dia já está ótimo. Não precisa comer de 3, 3 horas. Isso é um mito, né, que se criou. Antigamente a gente tinha, né, essa concepção que tinha que comer de 3, 3 horas, mas hoje, para o adulto saudável, ele não tem necessidade de comer de 3, 3 horas. Ele pode comer quando tem fome. Inclusive, hoje tem vários protocolos de jejum intermitente, né, Dr. Wesley Schunk é um grande fundador, né, do jejum intermitente aqui no nosso estado, orgulho para nós, né, ter um médico tão conceituado no Brasil e ser do Espírito Santo. Se quiserem seguir, vale a pena, tá? Wesley Schunk é o nome dele, é Milagre do Jejum, o nome do Instagram dele. Ele ensina, né, como fazer o jejum intermitente, tem artigos, enfim, quem quiser estudar mais um pouco sobre isso.
E, gente, não esquecer dos alimentos naturais, comida de verdade, tá? Fazer feiras semanais, né? Procurar ir na feira do seu bairro, abastecer sua geladeira de um pouquinho ali, ó, um pouquinho de alface, um pouquinho de brócolis, um pouquinho de cenoura. Não vai te fazer mal, né? Vai só trazer benefícios, você fazer aquele prato colorido. Ah, Nutri, não tenho tempo. Gente, tem que ter planejamento, né? Se você não fizer um bom planejamento, ninguém tem tempo. Então, você tem que lavar as folhas de alface da semana, por exemplo, né? Já tem que deixar o repolho, por exemplo, já ralado. Então, tem várias formas hoje de você também congelar esses alimentos, né? Sem perder nutrientes, por exemplo, a vapor, né? Seriam exemplos, tá, pessoal? Então, não esqueçam dessas tarefas. E aqui, ó, tá vendo um pratinho com comida de verdade, ó. A gente tem a campanha 5 cores ao dia, é bastante interessante a gente trabalhar nessas cores no prato, não ficar tudo amarelo, né, só carboidrato, mas ter um coloridinho todo dia. E aqui, gente, uma mensagem que eu deixo para vocês, né, quando a gente olha essa imagem aqui, ela choca um pouco, né, qual o universo hoje que você está imerso? Né? Você está caminhando para uma vida saudável ou para uma vida que não vai te trazer saúde a longo prazo? Então, vamos criar um atalho, né? Não diria para você nem para a direita nem para a esquerda, mas a gente criar um caminho para você nesse meio aí, tá? Porque o segredo, gente, não é restrição, não é dieta. Dieta é coisa de hospital, coisa chata, coisa restritiva, né? Que você está ali sendo a imposição para você. E isso vai te trazer compulsão alimentar se você se restringir muito, né? E a compulsão alimentar só atrapalha, né? Esse efeito sanfona. Você emagrece, depois engorda de novo, emagrece, engorda. A gente não quer isso, a gente quer procurar uma individualidade para você, o que combina com você, tá? E procurar comer melhor em todos os sentidos, né? Melhorar a qualidade dos alimentos, melhorar seu comportamento alimentar, né? Você ter poder, né, de escolha, poder de escolher, de decidir o que vai no seu prato, né? Ah, eu posso, mas hoje eu não quero. Você ir numa festa, tomar um copo de refrigerante, se passar outra vez, você falar, eu posso, mas eu não quero. Então, gente, isso é libertador, é o poder da escolha. Isso mora dentro de nós. A gente só precisa aflorar isso daí, tá? Você crescer nesse processo de mudança, crescer nesse processo de comportamento alimentar saudável, tá bom? Porque o comportamento é tão importante como o nutriente, tá? Eu tô para falar para vocês que as pessoas, e tem estudo, né, também, que 70% dos casos de obesidade hoje são comportamentais. Não é porque meu pai é gordo, minha mãe é obesa, o meu tio é diabético, a minha família toda tem doença cardiovascular. Não, gente, a gente consegue modular a nossa genética, tá? Através dos fatores ambientais. Então, se você modificar os seus fatores ambientais, acabou, não tem essa história de genética, tá bom? E agradeço muito, né, o convite, foi um prazer falar com vocês. Agora, né, podem perguntar, estou disposta a responder vocês. Fica aqui meu contato, se você quiser, né, mais informações. Aline, como que eu posso montar um cardápio que combina comigo? Né, manda um recadinho lá no meu e-mail, vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom, pessoal? Obrigada. Nós agradecemos mais uma vez pela contribuição que a nossa nutricionista nos proporcionou nessa noite. Somente, gente, vou pedir a permissão a vocês, somente a título de registro, porque nós tivemos, no início da palestra, a não gravação da apresentação da Aline. Eu vou repetir aqui. A Aline Rodrigues Sarmento é graduada há 13 anos em nutrição pela Universidade de Vila Velha, é especialista em nutrição clínica e terapia nutricional pelo GANEP, Educação São Paulo. Possui formação como líder em emagrecimento pelo Instituto Amor e Nutrir, em São Paulo. É coach em saúde pela Servino Consultoria e atualização em nutrição esportiva pelo HGC Cursos. Atualmente é nutricionista e palestrante de uma seguradora de plano de saúde, exerce a função em consultoria nutricional em empresas de médio e grande porte e coordenação de grupos de emagrecimento online e atua em consultório particular no município de Vila Velha.
Vamos aqui agora para um momento que eu acredito que seja também muito esperado, né? O momento das perguntas. Vamos sentar aqui, Adine, passar para você aquilo que foram as indagações dos nossos ouvintes, dos nossos alunos. O Paulo Alves, ele pergunta o seguinte: professora, qual é a sua formação e por que optou por ela? Então, a minha formação é nutrição, depois eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica, passei um pouco também pela nutrição esportiva, né, que é uma área que a gente tem muita procura também. E assim, eu era uma nutricionista frustrada, né, Paulo? As pessoas procuravam no consultório, a gente fazia aquela meta de perda de peso, a pessoa perdia 4 quilos, no primeiro mês era uma maravilha, no segundo mês a continuidade, a pessoa não conseguia. E eu ficava pensando, gente, por que isso acontece, né? E aí eu fui atrás do coach, né, o coach nutricional, onde abriu minha mente, né, para poder ajudar esse paciente a se fortalecer dentro dessa mudança, né, que precisa acontecer de comportamento alimentar. Então, isso é fantástico, né, libertador, a pessoa saber que o segredo mora dentro dela, ela só não sabe ainda, né, então, assim, destravar, né, abrir essa portinha aí para o emagrecimento, junto com a pessoa é fantástico, né, é uma situação, assim, que é muito gratificante, né, a gente gosta muito do que a gente faz, né, hoje eu trabalho na Unimed, né, eu vi que alguém perguntou se eu atendo pela Unimed, atendo, né, e a gente faz esse trabalho no plano de saúde, né, de palestras, de prevenção de doenças, né, tudo voltado para a prevenção mesmo, né, porque hoje a prevenção é o melhor remédio, né, faça do seu alimento o seu medicamento. Ok, nós vamos fazer uma pergunta agora, Adine, que na verdade foi um questionamento de dois alunos. Ingerir líquidos durante a comida realmente faz mal? Sim, excelente pergunta, faz mal sim, especialmente para quem tem refluxo, né, porque você aumenta o volume gástrico e ali pode interferir na qualidade da digestão também. Então, o ideal é você beber 30 minutos antes da refeição, ou 30 minutos depois, né, 200 ml de água não vai interferir na sua digestão. Agora, esse estudo que eu citei aqui, de beber água antes, o estudo fala 500 ml, tá? Esse estudo específico, mas é aquela questão da individualidade que eu conversei com vocês. Você vai perceber o sinal do seu corpo. Se você está vendo que isso está te fazendo mal, não faça isso, tá bom? A próxima pergunta da Mariana Ventura. Em relação às crianças que só gostam de comer comida industrializada, como nós podemos substituir por um alimento mais calórico por uma comida mais saudável? Boa pergunta também. A Mariana é mãe, vó, qual que é o grau de parentesco da criança, assim, específica? Ela falou? Ela não colocou, Mariana, se você puder colocar no chat. A Mariana, eu sei que é uma aluna nossa da fisioterapia, filho de uma amiga. Ah, sim. Então, a influência da família é muito importante para a criança. Ela conhece o mundo pela família ali, pela escola, pelos amiguinhos, né? Se for uma criança que já vai para a escola, já está em fase escolar, então ela recebe aquele estímulo todo ali. Então, gente, criança vê, criança faz. Não é só na alimentação, né? É em todos os aspectos. Então, se eu tenho refrigerante em casa, ela vai consumir. Então, assim, o exemplo vem dos pais mesmo, né? Tem muitos pacientes, assim, que às vezes a avó procura a gente, né? Olha, eu preciso ajudar meu filho, minha filha, né? Que são pai e mãe da criança, a poder comprar alimentos mais saudáveis, a educar essa criança melhor na área nutricional, porque não está conseguindo. Então, assim, não tem a gente em casa. Infelizmente, né? Esse exemplo é muito ruim, né? O adulto que tem alimentos, né? Enfim, né, industrializados em casa, a criança vai receber aquele estímulo visual ali, ela vai ver que você gosta daquilo ali e ela vai ver que é bom para ela também, tá? Então, assim, se você quer que a criança reduza os produtos industrializados, você também tem que reduzir, né? Então, começa pelo adulto, tá? E como fazer isso, gente, é de forma muito natural. A criança assim, a idade que é mais fácil fazer a educação alimentar, porque você vai envolvê-la ali no lúdico, né? Então, você vai contar a história,
Na nossa época era da Chapeuzinho Vermelho, né, que levava lá as frutas para a vovó, porque a vovó estava doente, e a gente levava e a vovó ficava feliz ali, curado daquela enfermidade. Mas hoje tem vários, né, outros estímulos que você pode usar. Você pode usar um personagem favorito da criança, às vezes é o Hulk, o Homem de Ferro, a princesa que tem um cabelo bonito. Então você traz esse mundo infantil para a alimentação. Ah, você acha que o Hulk é forte por quê? Você acha que ele toma refrigerante todo dia? Não. E o Neymar? Você acha que o Neymar faz tanto gol assim por quê? Será que ele fica comendo hambúrguer e batata frita todo dia? Vamos ver o que o Neymar está comendo? Então, assim, ter esse diálogo com a criança, né, essas brincadeiras, né, levar sempre para o lúdico, isso ajuda muito na educação nutricional. Ok. A nossa próxima pergunta é da nossa aluna Josiane Guimarães. Professora, qual o ideal de calorias que podemos consumir por dia para poder emagrecer? Boa sua pergunta. Eu não consigo generalizar aqui, porque eu precisaria saber o gasto calórico de todos vocês. Tem gente que trabalha sentado, tem gente que trabalha em pé, tem um trabalhador braçal que trabalha, por exemplo, um pedreiro, né? Tem um esportista, tem um atleta. Então, cada um vai ter uma necessidade calórica, uma demanda energética no dia, tá? Depende muito, é bem individualizado. Mas as nossas recomendações brasileiras para adulto, né, se você for olhar a pirâmide dos alimentos, né, que está lá no site do Ministério da Saúde, ela é baseada numa dieta de 2.000 calorias por dia. Só que eu já te falo que, né, as nossas orientações energéticas são superestimadas, exatamente por esse motivo que eu te falei. Né? Uma pessoa que tem 1,5 m e pesa 50 quilos, trabalha sentada, você pega uma outra pessoa de 1,80 m, um trabalhador braçal, né, que ele não para nunca, fica sempre em pé ali, não faz nem horário de almoço. Uma pessoa que trabalha sentada precisa de 1.200 calorias. Esse pedreiro, ele precisa de 3.500 calorias, dependendo do gasto dele, né? Então, assim, varia muito, tá? Então, a pessoa que precisa de 1.200 calorias, consumir 2.000 calorias, que é o que o Ministério da Saúde recomenda, está superestimado. Então, a gente não pode ir pela pirâmide dos alimentos, a última pirâmide brasileira, tá? Ela está superestimada, por isso que a gente tem que fazer o cálculo certinho, né? Porque senão você não vai conseguir emagrecer, porque tem que ter déficit calórico. Ok. A Tânia Carvalho está perguntando, mesmo na ingestão de alimentos saudáveis, precisamos ter moderação ao comer? Sim, com certeza. O equilíbrio é tudo, né? Não é porque banana da terra cozida é saudável que eu vou cozinhar 3 bananas e comer todas de vez. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, sim, né? Como eu falei aqui, para emagrecimento, né, que 99% das pessoas hoje estão, né, sobrepeso, são as principais causas de atendimento hoje, né, o excesso de peso, procuram para falar exatamente isso. Ah, doutora, olha, eu troquei o pão por aipim. Aí eu falo, me mostra a foto, deixa eu ver como é que tá. E aí a pessoa coloca quase 1 quilo de aipim no prato, né? Então, assim, é uma quantidade enorme, exagerada. Então, assim, por isso que tem que fazer sentido para você o plano alimentar, né? E eu preciso ver o que você está fazendo também. Porque muitas vezes a pessoa não tem noção, né? Eu coloco lá, por exemplo, 80 gramas de aipim, coloco a medida caseira, 3 colheres de sopa. Só que a pessoa não se liga naquela quantidade ali. Ela cozinha muito, cozinha 1 quilo de aipim, e ela acha que ela tem que botar 1 quilo de aipim no prato. Então, assim, a foto, ela ajuda muito a gente a controlar. Então, vocês, né, em casa, né, se quiserem começar a fazer um diário alimentar, é muito interessante, tá? Você tem um caderninho, anotar lá suas refeições, as quantidades. Aí, no final do dia, você vai perceber, fala, gente, como que eu comi hoje, né? Isso aqui foi errado, isso aqui foi demais, eu posso controlar. Então, é bacana a gente ter essa percepção do que a gente consome durante o dia todo. Uma pergunta da Mônica Goldner, nossa aluna da enfermagem. Mas esses ovos industriais possuem uma grande diferença em relação ao ovo caipira? Em que sentido ocorreria essa diferença, se for o caso? Então, muito boa a sua pergunta também. A gente não tem como, a gente teria que estudar, né, todas as granjas,
os produtores, para poder cercar a composição desse ovo. Isso aí é impossível fazer. Mas a gente sabe que o ovo caipira, ele é muito mais saudável, né? Ele tem muito mais proteína, ele tem menos conservantes, né? Porque aquela galinha ali foi criada, né, num ambiente diferente. Então, com certeza, quem tem a oportunidade de comer o ovo caipira é bem melhor do que o ovo que a gente encontra de granja, né? Que é uma galinha, um frango, né? Desculpa, que tem outro tipo de alimentação, que recebe hormônio, né? A gente não tem como cercar isso, tá? Então, realmente, o ovo caipira, ele é mais saudável. O Felipe Abreu está perguntando o seguinte: por que que pessoas com genética magra, ela perde peso e massa ao invés de ganhar quando ingere fast food? Ah, interessante. É aquela história, né? Ah, eu tenho dificuldade de ganhar peso, né? Eu sou um falso magro, né? Então eu vou comer tudo que eu quiser, né? Posso comer hambúrguer, pizza, cachorro-quente. Aí que você vai dosar o exame dessa pessoa, tá lá com colesterol alto, triglicerídeo, né? Quase diabético. Então, gente, ser magro não é sinônimo de saúde, tá? Já começa por aí. E o fato de perder massa magra é o fato de você não se exercitar. Possivelmente, você tem um metabolismo acelerado, né? Então, você perde muita massa magra sem fazer nada, né? Então, você tem que estar fazendo um exercício sempre, tá? E comendo carboidratos saudáveis, né? Não fast food, enfim, tá? Porque eles têm caloria vazia, né? O fast food. Tem excesso de gordura, vai aumentar a sua gordura abdominal e não vai nada para sua massa muscular. O que vai aumentar a sua massa muscular é comida de verdade e proteína, né? Então a gente tem que fazer um ajuste das suas proteínas, né? Não sei sua altura, mas se você for uma pessoa muito alta, você tem que ingerir mais proteína ainda, tá? Depende muito do seu gasto energético do dia também. Mas não existe essa regra, não. Ah, se eu tenho dificuldade, né, para ganhar massa, para manter meu peso, eu vou comer o que eu quiser. Não é assim, não. Né? O alimento ruim, ele é sempre um alimento ruim, a gente tem que ser sempre evitado. Inclusive, a pergunta da Paula Ribeiro, ela vai ao encontro do que o Felipe acabou de te perguntar. Ela, inclusive, fala, Nutri, ó, dá uma dica aí para quem quer engordar e não consegue, por favor. Ela está até suplicando aqui. Gente, olha, é assim, são pessoas, são exceções nesses casos, assim, são pessoas sortudas, né, que nasceram com esse privilégio de poder comer, 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 comer e não engordam, né, é verdade? Quem não queria comer assim, né, e manter o peso? Mas, assim, é constância, né? O que você tem que ter no seu cardápio é constância, é pratão mesmo, né? Então, é arroz, feijão, tem que ter um terceiro carboidrato, muitas vezes é uma polenta, uma farofa, um macarrão, ou uma raiz, né? Um pedaço de inhame, um purê de batata. Então, os macronutrientes, né? Eles têm que estar certinho calculado ali para você continuar mantendo peso ou ganhar peso. Tá? Esse caso específico, assim, né? Quem é sortudo pode comer mais, tem que calcular certinho. Paula, sua pergunta, eu acho que ela provocou a ira de algumas amigas e inveja em outras, né? Mas tudo bem, vamos seguindo aqui para não perder a concentração. A Mariana Camila está perguntando, professora, minha filha tem 9 anos, essa quarentena, ela está muito chorosa, né? Por qualquer motivo ela chora, está comendo muito, está dormindo demais. Isso pode ser ansiedade? É possível? Sim, Ela pede uma sim. resposta. As crianças também, gente, estão nesse universo, né? De pandemia, de quarentena, de isolamento, e eles estão com um tempo muito ocioso, né? Eu também tenho filhos, eu tenho vivido isso também, né? Eu sinto o que você está sentindo como mãe. Então, assim, o nosso papel é, assim, distraí-los, né? Diverti-los, entrar nesse mundo da criança. Ah, vamos fazer uma receita hoje, né? Puxar para a alimentação saudável. Olha, a gente está percebendo que você está ganhando peso, né? Como que a mamãe pode te ajudar? Vamos para a cozinha, vamos fazer essa receita legal que eu vi. Enfim, então, assim, é ser criativo, né? Não tem uma resposta certa, assim. Todo dia tem que ter uma ideia diferente, construir hábitos saudáveis com essa criança, assistir um desenho com ela, entrar no mundo dela, né, para ela se sentir importante, contar uma história onde você consiga colocar um alimento saudável nessa história.
tá? Mas as crianças, sim, estão vivendo, né, esse período com muita ansiedade, com muito choro, muitas delas, né? E a gente tem que lidar também com esses problemas, porque é um problema que está difícil para a gente. Imagina para uma criança absorver tanta coisa, né? Então a gente tem que olhar com mais carinho mesmo para eles. Até para poder contribuir com a pergunta da Mariana e até desmistificar alguma coisa, existe aquela impressão que criança não pode ir na cozinha por conta dos objetos que são pérfuro-cortantes. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque nós temos muitas mães, tias, avós. Comenta um pouquinho sobre isso com os nossos ouvintes. Sim, sim. Então, hoje nós temos alternativas para as crianças, por exemplo, vamos fazer um suco de laranja. O espremedor de frutas ela pode usar, né? Não vai oferecer risco nenhum para ela. Vamos ralar uma cenoura, né? Vamos fazer a salada aqui do almoço, vem me ajudar. Aí você fala dos benefícios da cenoura, que ela tem vitamina A, que ela ajuda na visão, que se você comer a cenoura no verão, né, ela pode ficar mais bronzeada, fica uma cor muito bonita. Vamos provar a cenoura hoje? Eu também vou provar junto com você. Então, você leva a criança ali para aquele é, ambiente, né? Você tá ali com ela junto, conversa. Se ela tiver alguma dor, alguma situação ali, ela vai abrir para você, porque gerou uma conexão. E ali você vai com supervisão, né, gente? Você vai olhar essa criança ralando a cenoura. Ó, cuidado com o seu dedinho, né? Não pode chegar muito perto do ralador. Mas quando estiver longe lá, você pode ficar tranquila. Né? Então, assim, não precisa ter pânico na cozinha. Lógico que o fogão, né, gente, o fogo geralmente realmente é muito risco. Mas olha, o ralador, né, o espremedor de frutas, uma faca sem ponta, né, dá para você, vamos cortar aqui umas folhinhas de alface, né, você já vai ensinando esse universo da cozinha para a criança. Vamos fazer um bolo de caneca hoje, né, um bolo saudável, vou usar a banana que está madura aqui, você amassa a banana para mim, você pega o garfinho, né, aí ajuda ali a criança a amassar, mistura ali na caneca a aveia, o ovo, então não tem risco com isso, né, então, com supervisão, você fica ali tranquilo, né, dominando a situação. Ok, vamos para a nossa próxima pergunta da Taiwane Marques. Você poderia dar alguma dica para quem é vegetariano, tem uma vida bem corrida, por exemplo, no caso, correria de hospital, né, trabalho em hospital, e a vida é bem corrida, né, para as pessoas que trabalham nessas instituições. Então, qual dica que você poderia dar para ela e para os demais aí nesse sentido? Então, o vegetariano, ele exclui o grupo das carnes, né? Então, o que que acontece? Quando você exclui um grupo, muitas vezes você exagera no outro. Isso é muito comum para o vegetariano. Então, ele exagera muitas vezes para o doce ou para o carboidrato em excesso, né? A gente conversa muito com esse vegetariano para ele criar um ambiente saudável também dentro do estilo de vida que ele decidiu viver. Tá? Então, assim, os leguminosas, né, os feijões, então, quinoa, lentilha, ervilha, grão de bico. Hoje você pode fazer até snacks, né, desses grãos. O grão de bico torrado é uma delícia, né, parece um biscoito, e ele é rico em proteína, né. Tem o tofu também, que é um queijo, né, que é bastante interessante, não sei se ela o leite derivado ela consome, né, ela não falou. Se ela não for vegana restrita, ela pode incluir o leite derivados. Agora, no sentido das leguminosas, você tem uma gama, assim, de receitas hoje, né? O vegetariano, tem uma comunidade, né, uma sociedade brasileira de vegetarianos que tem, assim, milhares de livros de receitas ali práticas, saudáveis, receitas rápidas, receitas que dá para você congelar. Então, é bem interessante você estar consultando, né, esse site para você ter mais opções, né, e não exagerar no carboidrato, que é o que realmente acontece. Eu não vou comer doce, né, eu não vou comer, desculpa, carne, mas eu estou ali sempre no brigadeiro, na lata de leite condensado, enfim. Aí é uma troca que não é tão saudável, né? Eu vou tomar liberdade aqui e fazer mais uma pergunta, até para tentar desmistificar um pouco, porque dizem que comer bem de forma saudável custa muito caro. Isso é verdade? Dá para a gente fazer uma alimentação saudável colocando dentro do nosso orçamento mensal? Dá sim, é só você acompanhar os supermercados do bairro, né, as promoções,
tem supermercado que tem promoção de hortifruti, promoção de leite e queijo, as feiras também, né, muitas vezes é mais interessante estar comprando na feira, você comprar produtos da época, porque o produto da época ele é mais fresco, mais nutritivo e também mais barato, tá? Uma vez eu já fiz um cálculo, né, como exemplo aqui, eu fui na Vila Rubim e tinha R$ 50. Falei, eu quero ver o que eu consigo comprar com R$ 50 aqui na Vila Rubim. Gente, eu fiz 17 sacolinhas de castanhas, né, oleaginosas. Então, foram, assim, 17 dias com lanche, né, com R$ 50. R$ 50 você gasta uma pizza, né, que você come numa noite. Então, assim, muitas vezes, professor Gustavo, o que falta é o planejamento, né, financeiro também. Ah, eu tenho que destinar quanto X dinheiro para alimentação esse mês, né? Então, eu vou distribuir isso aí, né? Uma parte vai ser para lanche, final de semana, vão ser exceções, e a outra parte eu vou cuidar dessa rotina saudável, né? Eu vou colocar alimentos saudáveis na minha geladeira. Então, é um compromisso que você faz, né, diante da sua saúde, diante da saúde da sua família, e ali muitas vezes você vai perceber que você vai economizar, porque existe um ralo muito grande, né? Quando você fala de alimentação, porque a alimentação é a prioridade, né, pessoal? E aí, muitas vezes, a pessoa ali, ó, recebe dinheiro, já compra uma pizza. Ah, hoje é dia da pizza, vamos fazer um churrasco, vamos comprar uma caixa de cerveja, enfim, né? Então, realmente, é querendo esbanjar, e esse esbanjar, geralmente, é com comida que não é saudável. É interessante aí, né, pessoal, porque às vezes nós presenciamos muitos alunos consumindo coisas na cantina, não que seja proibido, obviamente, né, mas aí às vezes você conversa com o aluno, e o aluno fala, não, professor, a vida está corrida, a vida tá, não dá tempo, é melhor eu comer aqui, é mais barato eu comer aqui. E nós vimos agora, né, gente, um exemplo prático de que R$ 50, né, em uma ida na Vila Rubim, quantos dias, né, daquele lanche que você poderia ter feito, seria muito mais saudável e você acaba gastando muito mais, né? A gente vai na cantina lanchar, você não vai gastar de 8, R$ 10 mais ou menos. Então, com R$ 50 nós vimos aí como que nós conseguimos preencher os nossos dias com uma alimentação muito mais saudável, né? Inclusive o Frank está até brincando aí, falando que está com saudade da coxinha da faculdade. Em breve, eu acho que você vai estar saciando esse desejo seu, Frank, tá bom? A Tânia está perguntando aqui, Adinho, o seguinte: quais as verduras e legumes que nós devemos não evitar? Se você for colocar verduras, ela fala o quê? Verduras cruas? Salada crua? Eu acho que ela colocou de uma forma genérica, ela não chegou a especificar. Ah, tá. As saladas cruas são muito importantes, né? Os folhosos, eles são à vontade. Então, qualquer folha, alface, espinafre, brócolis, couve-flor, repolho, tudo isso é muito à vontade, né? Aí, quando você passa para os legumes, já tem que ter um pouco mais de equilíbrio, porque eles também têm amido ali, né? Tem carboidrato. E quando a gente fala de batatas, gente, o grupo das batatas não é salada, né? O grupo de batata é carboidrato, é arroz, é pão, é macarrão, é a mesma coisa. Então, a maionese de legumes não é uma salada, tá? Ele está contando ali no seu prato de almoço como se fosse uma colher de arroz, por exemplo, tá bom? Então, desses legumes, assim, que tem mais amido, a gente tem que evitar realmente, né? Tem que ter um equilíbrio. Agora, os folhosos, deixa à vontade, exceto para pessoas, por exemplo, que tomam Marivan, né? Que é um anticoagulante, e algumas situações específicas de sangue, né? Hipotiroidismo também, né? Que interfere no T3 e no T4, né? Que são os hormônios da tireoide, pode interferir no metabolismo do iodo, tá? Alguns vegetais verdes escuros, mas a gente faz tudo isso individualizado no consultório, tá? Se é uma pessoa saudável, um adulto saudável, não tem restrição nenhuma, tá? Aliás, só tem benefício, né? Salada crua pode consumir. A professora está perguntando o seguinte: quais os iogurtes que você sugere? O natural seria a melhor opção? Sim, o natural seria a melhor opção. Hoje nós temos o kefir também, né, que são colônias, né, de lactobacilos que são doadas. A gente tem várias comunidades hoje no Facebook,
onde você mesmo faz seu iogurte, né? Você coloca morno, leite, né? E deixa de um dia para o outro, e ali ele vai fermentando a lactose, você faz um iogurte natural ali em casa, né? E os industrializados, geralmente, você tem que buscar uma lista de ingredientes pequena, né? Então, tem leite, fermento e só, né? 3 ingredientes, 4 ingredientes, esse iogurte é saudável. Agora, começou a lista gigante lá, onde o final da lista é conservante, acidulante, corante, aí você foge, tá? A Kézia está perguntando o seguinte: estômago alto pode ser por conta de excesso de alimentação? Sim, estômago alto, sim, excesso de alimentação, muitas vezes é uma alimentação rica em carboidrato, tá? Pode ser também que a pessoa já tenha uma gordura no fígado e não saiba, tá? Pode ser que a pessoa, muitas vezes também já está começando com uma resistência à insulina, com quadro de pré-diabetes, tá? Que fica com essa gastroparesia que a gente chama, né? Que é o alimento muito tempo parado no estômago e tem aquela sensação de sempre estar cheia, né? Querer arrotar, sensação de indigestão. Então, isso é até um problema, né? Pode ser um problema. Não pode ser só o visual, né? Tá me atrapalhando, não consigo comprar roupas, enfim. Pode ser um estado de saúde também acometido por essas alterações. Agine, eu gostaria muito de continuar aqui. Quero agradecer muito a sua participação conosco, por você ter aceitado o nosso convite. Eu só vou fazer uma última pergunta aqui, senão a Amanda Rodrigues ela vai ficar triste comigo. Tem chá para reduzir a ansiedade? Tem chá calmante, chá de alface, por exemplo, né? Foi o primeiro alimento que eu falei contra a ansiedade. É um chá tão simples, né? Um pé de alface é tão barato, você pode ferver ali, fazer infusão e tomar um chá de alface, né? É bem bacana, assim. Chá de erva doce, camomila, cidreira, são ervas calmantes, né? Que ajudam, sim, a qualidade do sono. Se você beber muita cafeína ao longo do dia, né? Tem aquela sensação de taquicardia, aquela sensação de agitação. Você tomar um chazinho calmante no final do dia é bem importante. Ok. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra para nós, né, da Faculdade Novo Milênio. Eu falo isso em nome dos nossos demais colegas, professores, coordenadores, os nossos estimados alunos.